A você que está nos assistindo aqui online, que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida. Esta palavra também é para você. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 18, a partir do verso 1. Quem encontrou diz amém. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na sua mão, na mão do oleiro. Tornou, pois, a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Tome seu assento, glorificando o Senhor, e que o Espírito Santo fale ao seu coração, ao nosso coração, e revele o profundo e o escondido. Todos nós conhecemos muito bem essa história. Quando Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E a Bíblia diz que Jeremias se levanta, mas depois ele desce. Ao mesmo tempo que Jeremias se levanta, ele se levanta com um propósito. Eu quero começar a ser boca de Deus para a sua vida. Deus nos manda a levantar com um propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de renovo. E Ele fala de forma muito profunda e de forma muito revelada. E a Bíblia diz que Jeremias, ele desce à casa do oleiro. E o texto deixa claro para nós que ao descer à casa do oleiro, parece que Deus de imediato não fala nada. Porque o propósito do coração de Deus é fazer com que os olhos de Jeremias fossem abertos para o oleiro e o barro. Deus está permitindo Jeremias observar o oleiro. Deus está permitindo Jeremias observar toda aquela arte do oleiro. E Jeremias traz para nós o que ele observa. Ele diz: eu vi o oleiro fazendo um vaso. Eu quero te dizer uma coisa: você é vaso de Deus. O oleiro é o próprio Senhor. E às vezes o oleiro precisa, ou muitas vezes, o oleiro precisa amassar o barro. E por que não dizer que sempre o oleiro precisa amassar o barro? O processo pelo qual o barro passa para se tornar vaso.
Deus está dizendo, não pule etapas na sua vida. Não queime etapas. Não pegue atalhos. Não saia das mãos do oleiro. E Jeremias está observando. E o que é intrigante nessa história é que ele observa que a roda girava. E para quem já viu um oleiro fazer um vaso, é sobre a roda e a roda vai girando. E tem um tempo que essa roda gira. E a roda não para, irmãos. Porque o processo de contínuo e o processo de Deus é contínuo. O vaso está sobre a roda e a roda não para. Mas ele percebe e Deus permite ele analisar isso. Jeremias está em silêncio. E Deus nesse instante também está em silêncio. O Deus que chamou Jeremias, que manda Jeremias levantar e que manda Jeremias descer a casa do oleiro. E quando Jeremias chega na casa do oleiro e está ali observando, Deus não está falando absolutamente nada, porque Deus quer que Jeremias fique em silêncio e apenas observe. Às vezes o silêncio de Deus, de pronto, de imediato, é para fazer com que nós venhamos aquietar nossa alma, o nosso coração e observar aquilo que Ele quer nos revelar. Então, quando Deus, por um tempo, ficar em silêncio, entenda que Ele quer lhe mostrar algo muito mais revelador. Então, fique em silêncio, apenas observe. Deus quer te mostrar e te ensinar algo profundo. E Jeremias está ali observando. E ele observa que já havia um vaso nas mãos do oleiro. Porém, contudo e todavia, ele diz que o vaso se quebrou. Ele não diz que o oleiro quebrou o vaso. Ele diz que o vaso é que se quebrou. Enquanto estava sendo feito. Sabe por quê? Deus não nos quebra. Deus nos molda. Ele nunca vai te quebrar. As mãos dele são perfeitas. E as mãos do oleiro no vaso não é para quebrar o vaso. É para moldar o vaso. E talvez você não está entendendo. O barro quebra nas mãos do oleiro. E isso tem mais a ver com o barro do que com o próprio oleiro. Porque quando o barro quebra, é sinal que ele ainda não está pronto. Quando o vaso quebra, quando o barro não está ali dando os moldes perfeitos, significa que ele precisa ser amassado. Ou que o vaso tem alguns vestígios que devem ser tirados, que estão impedindo o molde perfeito. Esta é a revelação. Mas escuta isso aqui, porque Jeremias diz que ao ver o vaso que se quebrou na mão do oleiro, escute isso, porque é revelação de Deus para a sua vida. Jeremias diz que o oleiro do mesmo barro, o mesmo barro de vaso, o mesmo vaso que outrora se quebrou, foi feito um novo vaso. O oleiro poderia dizer: esse barro não presta, eu tenho que jogar fora e pegar um outro barro. Sabe o que Deus está dizendo? Você com suas imperfeições, você com as suas dores, você com suas fragilidades, você com suas falhas,
Você com suas deficiências, mesmo assim não é descartado por causa disso. Talvez a sua vida, e eu estou falando aqui profeticamente para pessoas que carregam marcas no seu coração, e pessoas que entraram aqui nessa noite e que por diversas vezes a sós disseram para Deus: Senhor, será que os meus erros do passado, os meus pecados do passado, as minhas falhas, imperfeições e rachaduras da minha alma, ainda sirvo, ainda há jeito para mim? Ainda há salvação para mim? Deus está dizendo: eu vou te renovar. Eu não vou te jogar fora porque você se quebrou por causa das falhas de você mesmo. Eu vou fazer um vaso novo. O oleiro poderia descartar o barro. Porque na geração que nós vivemos, irmãos, nós somos descartados por nossas imperfeições. Nós somos excluídos por causa dos nossos erros. Nós somos apontados pelas rachaduras que carregamos muitas vezes. E alguém pode dizer para você: mas você que fazia isso, você que fez aquilo, porque nós temos muitos dedos para nos apontar, muitas bocas para nos julgar, muitas pessoas nos criticar, para dizer: olha, existe rachadura em você, existe manchas em você, na sua alma. Mas Jeremias diz: e do mesmo vaso Ele fez um novo. Ele não colou porque quebrou. Nós colamos muitas coisas na vida. Nós remendamos muitas coisas na vida. Mas eu quero te dizer que Deus não é Deus de remendo. É Deus de renovo. Deus não é Deus de colar, mas um Deus de fazer tudo novo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí ele diz que fez um novo vaso. Sabe o que é isso? É extraordinário de Deus, irmãos. Tu é o vaso nas mãos do oleiro, e ainda que esteja, quem sabe aí doendo, os apertos da mão do oleiro, mas Ele está fazendo de você um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo. Permita-se, e aqui eu quero dizer algo profético para a sua vida. Permita-se ser moldada, ser moldado. Permita-se, porque muitas vezes nós não nos permitimos ser moldados por Deus. O vaso não tem poder sobre si mesmo, mas o oleiro tem total poder sobre o vaso. E eu quero te dizer algo aqui muito poderoso também. Porque Deus se revela a Jeremias em um lugar simples. E aqui eu quero te dizer algo. Deus ainda fala. Deus ainda se revela em lugares simples e em horas inesperadas. Deus vai falar contigo em lugares simples e em horas inesperadas.
Sabe Deus o que Jeremias estava fazendo? E Deus se apresenta dizendo: Jeremias, levanta e desce. Desce a um lugar que eu tenho um propósito contigo. Você sabe por que você está aqui? Por causa de um propósito de Deus. E hoje você está ouvindo ecoar no seu coração uma palavra de Deus para a sua vida. Desce e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Não são palavras de homens, não são palavras de pastor, não são palavras de quem quer que seja, mas é palavra de Deus para a sua vida. Lá eu te farei ouvir a minha palavra. Estar no lugar onde Deus quer que você esteja faz toda a diferença. É imprescindível para que os nossos olhos sejam abertos e para entendermos os propósitos de Deus. Escuta, está no lugar onde Deus quer que estejamos. É imprescindível para que os nossos olhos sejam abertos e para entendermos os propósitos de Deus. E Jeremias estava aonde Deus mandou ele estar. E por estar onde Deus queria que ele estivesse, ele entendeu o que Deus queria e qual era o propósito de Deus. Você sabe porque muitas vezes não entendemos o que Deus tem para nós? Porque insistimos em permanecer em lugares errados. O propósito de Deus com Jeremias e para o povo de Israel e para Judá era, sem dúvida, fazer com que Jeremias entendesse ali a casa do oleiro. Deus está ministrando no seu coração. Jeremias precisava entender o processo. Quando ele diz: eu vi o oleiro ali, fazendo o vaso sobre a roda. Escuta, você só vai entender aonde Deus vai te levar, se primeiro você entender o processo pelo qual Deus quer fazer você passar. Há um processo que nós muitas vezes não gostamos de ouvir. Há um processo de Deus que muitas vezes nós queremos fugir dos processos. Nós queremos antecipar as coisas, porque nós não suportamos o processo. Mas o que Jeremias está vendo é um processo. E processo dura tempo. E falar disso para nós é terrível, porque nós somos uma geração imediatista. Nós queremos no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. E Deus está dizendo para você hoje: não é no seu tempo, não é do seu jeito, e não é na sua hora. O processo é meu, o tempo é meu, e a hora é minha. O vaso não questiona o oleiro. Você está entendendo? Diga amém. Jeremias precisava entender o processo. E ele vê que nesse processo o vaso é moldado enquanto a roda gira. Ele entende que o vaso é moldado enquanto a roda gira. Isso fala de tempo, de processo. Deus não tem pressa. Cada etapa tem seu propósito. Deus não tem pressa, irmão. Não retarde o processo na sua vida. Somos nós que retardamos e não Deus que está demorando. Deixa Deus trabalhar e você verá que o processo é mais breve do que você pensa.
Quando você murmura, quando você reclama, quando você pega atalhos, você prolonga o processo de Deus na sua vida. E você vê isso claramente com o povo de Israel, que o que era para passar 40 dias, passa 40 anos. Não por causa de Deus, mas por causa deles mesmos. Deus está dizendo, e aí? Você quer que o processo seja mais rápido ou mais longo? Enquanto ama, enquanto você quer as coisas para aqui e para agora, enquanto você pega atalhos, o processo só aumenta. A espera só aumenta. Você pode ter errado, caído, se afastado, se quebrado, se ferido, se decepcionado, querendo fugir, querendo sair, mas você ainda está nas mãos do oleiro. Você ainda está nas mãos do oleiro. Sabe o que quer dizer isso? Ainda tem jeito para você. O oleiro ainda vai dar jeito na sua vida. As imperfeições serão tiradas pelas mãos do oleiro. E então, quando o vaso estiver todo feito, não haverá mais as trincas, rachaduras. Alguém olhará e dirá, mas que vaso bonito, que vaso perfeito. Quem foi o oleiro que fez esse vaso? O vaso está pronto, queridos. Deus não descarta, Ele refaz. Quem sabe você pensou que Deus não te quer mais, que vai te descartar, que você já pisou na bola demais com Deus e que não existe mais solução para você, mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai te refazer. Deus não remenda, Ele renova. Deus é Deus de recomeços. É isso aqui que é extraordinário. Porque embora haja imperfeições em nós, embora haja vacilos da nossa parte, Ele estende a nossa mão e diz, quer recomeçar? Deus está te chamando hoje para recomeçar. Ele está dizendo, eu sou o Deus de novos recomeços para a sua vida. Não desista. Deus te chama para um novo recomeço. Deus é o oleiro. Ele decide a forma e o propósito do vaso. Ele decide a forma e o propósito do barro e do vaso. Mas escuta, porque quando o barro se formou o vaso ele tem que passar pelo último estágio, que é entrar. E você sabe por que o processo de ser tão amassado? O processo de ser tão polido por Deus? É para que o forno não nos destrua, mas nos torne prontos para ser usado. Quando o barro é amassado perfeitamente e tirado as suas impurezas, quando o vaso está pronto, ele precisa entrar na fornalha. Ele precisa ser queimado para depois ele ser usado. E Deus está te explicando tudo, o porquê de tudo isso. E quando esse processo acabar, você estará pronto para Deus. Coisas novas de Deus virão para a sua vida.
Deus está te chamando para uma nova chance, para uma nova oportunidade. Deus está te chamando para um novo recomeço na sua vida. Deus está te chamando para uma restauração. Deus está te moldando. E o que Ele tem para a sua vida é melhor. Melhor ser vaso nas mãos de Deus do que ser barro pisado pelos homens. Eu vou repetir, é melhor ser vaso nas mãos de Deus do que ser barro pisado pelos homens. Hoje você decide se deixa Deus te moldar. Vaso não fala nada, apenas é moldado enquanto Deus vai moldando ele. Fique aonde Deus te plantou. Fique aonde Deus te chamou. O oleiro está te chamando aqui agora para um novo recomeço. Deus te trouxe aqui como quem diz, desce lá, porque lá eu tenho um propósito para a tua vida, um recomeço para a sua história. E aqui eu quero ser profeta para pessoas, pare de se culpar. Pare de se culpar, de ser juiz de si mesmo. E aceite a graça de Deus na sua vida para viver tudo que Deus tem para você. Deus está te chamando hoje a ser uma pessoa nova, renovada por Ele, transformada por Ele, moldada por Ele. Ah, pastor, mas eu errei, fiz tantas coisas, tantos males, mas Deus está te chamando pelo amor e graça dEle ao arrependimento e à busca pela sua presença. Eu quero profetizar e declarar que você será um vaso novo nas mãos de Deus, a despeito dos julgamentos e acontecimentos do passado. Deus tem coisas novas para a sua vida. Receba esta palavra no teu coração. Se coloca de pé.